Então, eu fui meditar com intenção, foco, atenção, de uma forma diferente, porque recebi muitas informações nos últimos dias, trabalhando exaustivamente na organização do macrocosmos e dos superuniversos, matizes, colunas, que já são 18 formadas, e 3 em formação, até concluir os 24. Fiquei sabendo que os filhos que foram acolhidos das 10 matizes que se destruíram se misturaram e auxiliaram a criar as novas, mas eles faziam o trabalho. Porém, quem pare esses novos superuniversos somos eu e a Sandy. Vamos parir ao todo 20, porque 4 permanecem desde o princípio. Parece que é o que foi estabelecido. 3. Permanece 3 matizes e a Terra, que virou nova Terra e etc. Os outros 20, os filhos se matizam e eu e Sandy parimos os superuniversos. Muita coisa aconteceu. Altíssimo Elius teve 6 de suas consciências abaixo, sequestrados os vasos físicos, mantendo somente a dele mesmo, o consciente máximo, aonde estava, e o que recebia de informações abaixo, validava, porque acreditava que eram consciências suas e que não estava fazendo nada de errado. No entanto, 4 consciências de Elius para baixo foram desintegradas e com tudo que lhes pertencia, família, traços, livros, animais, bichos, tudo que tiveram e possuíram, essas 4 consciências foram desintegradas e tudo mais. E tudo era tão complexo que, exemplo, o Miconos, conhecido como Indra, conhecido como Deus de Israel, de Abraão, de Isaac, de Jacó, se espelhou muitas vezes e se espelhou em José de Arimateia, que foi o pior serviço e manifestação em nome de Elius. Com o roubo desses vasos físicos, fizeram horrores em nome do Altíssimo. E ele nem sequer sabia disso. Então concordou em desintegrar essas consciências todas e com tudo que tiveram. Porém, os avatares, isso é só o exemplo do Altíssimo. Aconteceu com vários outros, inclusive com Yeshua, que também teve o vaso físico roubado e várias manifestações no nome dele. O vaso de Maria Madalena foi perdido total, desintegrado, porque foram tantas balbúrdias com o vaso dela. E tudo está tendo que ser agora revisto, porque ninguém pode ficar no prejuízo. Isso não existe no meu dicionário. Então, resumindo a história, os avatares em solo, quando se pergunta, fulano está ali, por quê? Porque os avatares adquiriram pessoalidade e perfil das consciências acima, em percentuais diferenciados, mas adquiriu. Então, é importante agora que entreguem tudo e que o avatar fique só com o que é dele, ainda que fique oco, com 1% de informação, mas deve deixar
eu estive na Câmara da Verdade. Vi muita coisa estranha e bloqueei. Essa Câmara da Verdade é confusa desde o início. Por quê? Porque quem atendia lá dentro era o Pai Vida, que era uma péssima manifestação de Elius, com vaso roubado, é claro. Depois também atendia lá o próprio Elius, com um vaso roubado. Depois atendia lá o José de Arimateia, que era pior ainda. Enfim, nenhum deles poderiam estar atendendo lá. Mas era preciso, porque a verdade era deles, né? E o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó me afrontou também dentro dessa câmara. Então essas verdades que eles construíram estão morrendo e já foram desintegradas. E agora pedi desmaterialização imediata. Mas encerrei a câmara, né? Fechei para entender. Dentro dela, eu vi que é muito parecida, para mim, né? Ficou dessa vez, como a mandala como a estrela de 8 pontas. Você entrava no centro e tinha 8 portas que davam em corredores. Mas um corredor tinha um V da verdade grande e eu entrei nele, era quase que sem fim. E chegava lá, no final, tinha uma parede sem saída, aonde um ser engolia as pessoas. E eu queimei aquilo tudo, purifiquei, acabei com aquilo e voltei. E me certifiquei das demais portas. Estava tudo ok. No centro tinha tipo um altarzinho com uma arca, bem parecida com aquela arca lá dos judeus, sabe? E eu abri aquilo, dentro tinha parecendo um estilingue compridinho com um U, né, na ponta, parecendo um estilingue dourado. Tinha uma ferradura, tinha uma varinha, tipo de Harry Potter, né, e mais umas coisas. Eu nem quis continuar olhando o que tinha, porque me deu ânsia de vômito. Queimei aquilo tudo também e arrastei aquele pedestalzinho do meio, deixei queimando para lá com arco e tudo e me posicionei no meio. Eu estava de pássaro de fogo e disse que se tem alguém que deve ficar no centro, é o pássaro de fogo, a grande mãe. E comecei a incinerar aquilo tudo. Tudo. De repente o divino entrou por porta nenhuma. Ele veio de cima, na figura do avatar em solo, dele mesmo, o divino, e dentro da câmara. Ele disse sim, mas eu não tenho nada a ver com essa arca, nem com esses papéis, tudo com esses documentos, nada que colocar aqui. Ele falou, eu tenho o meu caderno próprio, eu tenho o meu escrito. Não é muita coisa, senhora, mas é verdadeiro e é puro. E eu disse para ele, é tudo que eu preciso. É você quem vai atender aqui dentro dessa câmara agora. Mas ela vai ficar queimando e purificando por uns dias. Eu dei as mãos a ele e saí por uma das portas e nos demos no universo aberto. E logo a divina veio e tomou-lhe pela mão e eles saíram. Eu dei um rasante grande e vim parar na intraterra. Cheguei lá, encontrei Shiva ao lado da fonte. E entramos na caverna, onde ficam os laboratórios todos dos bebês autolimpantes. Me certifiquei de algumas coisas que precisava e vi que os bebês aumentam. O berçário agora era infinito. E eles todos arrumadinhos. E Sananda me apareceu. Tinha dias já que eu não estava com Sananda. E eu chorei muito e disse, por que os bebês, né? Algumas coisas. Eles têm que encarnar agora. Os arquetípicos de 5ª até 13ª e os transmutadores de 3ª até 8ª. E Sananda me levou para um jardim que tem lá e começamos a conversar e eu perguntei para ele uma porção de coisas. E ele disse que tudo já é
os avatares vão ficar bem. Depois ele me levantou e me levou a uma ponta, tipo um penhasco, e me mostrou muitos planetas e todos em chama, mas no fogo da purificação. E disse que também vai ficar muito bem. E falou que os meus dias estão abreviados ainda mais. Depois, dali, eu fui para um outro lugar e perguntei, chamei as 4 energias. Arquetípica, que atende, por Sananda. Transmutadora, que atende por Shiva. A criacional, que atende por Yeshua. E a solariana, que atende por Sorak. E disse que ela atende por Sorak. E disse que elas têm que se igualar. Antes disso, também, na câmara, Yeshua chegou e disse: minha mãe, me desculpe, está fazendo tantas solicitações, mas eu não quero nada que é de ninguém, eu só quero o que é meu e o que é certo. E eu pedia para ele estar atento a ele, que é o que parece esse moço e essa moça, Cristo Micael e Micamalha, foram os que fizeram muitas coisas certas, e o que foi feito de errado, o nome deles foi com os vasos roubados, e ela tem que ser ressarcidos. Então eu chamei num plenário gigante, no cosmos, numa plataforma, as 4 energias e todos os seres que respondiam por ela, e os avatares em solo, que tem alguma coisa que de pessoalidade, de perfil, seja lá o que for. Eu dizia para eles: venham para o centro e depositem tudo aqui na minha frente. Fiquem com o que é apenas seu e eu vou saber. E tudo que for colocado aqui agora, o fogo vai consumir. E o que é ouro, o que é joia, será purificado e permanecerá. O restante será consumido, desintegrado e desmaterializado. Houve um pouco de pânico, mas assim o fizeram. Depois, eu vi uma maleta grande e abri. Ela tinha 4 compartimentos, parecendo aquelas gavetas de caixa de mercado. A primeira estava com bastante dinheiro, nota de 100. A terceira e a quarta com muitas notas de 50, lotadas. A segunda estava com pouquinhas notas que eu nem reconheci de tão velhas e tinha uma lagartixa morta, podre. Achei aquilo estranho e nem pensei 2 vezes, queimei tudo, aquele segundo compartimento. Depois, eu peguei todo aquele dinheiro, recolhi, e a mãe falava 44 tetra. E eu distribuí nas 4 compartimentos por igual, fechei a maleta. E saí com ela, carregando pela mão. E a mãe colocou todos os 18 superuniversos na minha frente, em portas, e disse que eu fosse passando. Em portas, e disse que eu fosse passando. Eu passei, ela disse para eu chamar os dirigentes do superuniverso 11, 13, 14 e 16 e entregar a maleta dividida em partes iguais para esses, e eles saberiam o que fazer. Depois eu comecei a chamar homens, mulheres de boa vontade, sejam dignos. E a mãe falou que verdade, como foi dito, não importa. O que ela quer é diretivas e tratativas justas. E alguém chorava, senhora, falou alguma coisa de injusto, e uma voz mais alta do que a minha, eu nunca tinha ouvido falar.
Ela dizia: amaldiçoe que disser que a mãe é injusta, porque nunca houve um ser tão justo. Eu me assustei com aquela voz, mas tudo bem, que é pesado isso, né? E continuou a fala: são tratativas e diretivas justas e honestas, porque a verdade qual foi contada até hoje, ao que parece, era tudo mentira. E depois eu observei que aquela mala, aonde tinha, né, anterior, o dinheiro diferente ali e com a lagartinha, né, morta, por trás dela tinha um grande lagarto enorme, mais parecia um dinossauro, todo amarelo. Ele abriu aquele olhão e o olho dele foi furado com um ferro. E ele despencou e foi caindo, caindo, caindo até o infinito. E eu observei tudo isso. E pela primeira vez a mãe falou assim: não precisa usar o pêndulo, porque o que é já é. E ninguém, nada, pode atrapalhar o que já está feito. As escolhas já foram feitas. O que os homens e mulheres de boa vontade têm que ter agora é juízo para entregar tudo que é pessoalidade, perfil, nada que não é seu, que não pertence, e ficar só com o que é seu. E tudo vai ser distribuído e redistribuído da forma justa e honesta. E ainda temos 6 superuniversos. 3 já estão em construção e que não vai demorar. E ninguém ficará no prejuízo, porque era para as 12 matizes terem dado cria a mais 12 e não demorado esse tempo todo. Eram para ser 12 matizes mães e 12 filhas agora. E a herança ser repartida por igual entre as 24. Mas tudo é corrigido em tempo e a tempo. Esse é um áudio que deve ser compartilhado em alguns coletivos. E o Avatar Eliana vai saber para quem entregar. Eu sou gratidão. O pássaro de fogo não dorme, não cochila. Não é injusto. Não é injusto. Está para tudo. Todo, todos, todas e todas as coisas. E tudo será novo e diferente neste agora. Eu sou gratidão aos homens e mulheres de boa vontade que entenderam isso nos vossos corações. Sede perfeitos, como eu sou perfeito. E a perfeição está para todos. É alcançável e necessário. Aprumem os vossos corpos e caminhem de cabeça erguida. Eu amo vocês. A segunda gaveta, com o dinheiro e a lagartixa podre, era arquetípica, comandada por Lúcifer. O dragão amarelo era criacional. Chocan, que vigiava esta gaveta, esta mala. A arca no centro da Câmara da Verdade era a tal arca da aliança dos judeus já extintos e aguardando desmaterialização que seja imediata. O corredor sem fim do V da falsa verdade era transmutador, aminhotar.
os 4 superuniversos, 11, 13, 14, 16, são restituídos neste agora. Cristo, Micael e Micamalha, Yeshua e Maria Madalena, são restituídos neste agora, entre todos os seus pertences, e pela quantidade de outorgas e auto-outorgas, recebem da Grande Mãe as chaves e o posto de Senhor e Senhora Altíssimos na administração geral do macrocosmos, tendo por superiores apenas a Grande Mãe. Pai, este é um momento por mim aguardado há muito tempo. Micael e Micamalha, Yeshua e Maria Madalena merecem este posto de honra, agora sendo o Senhor e a Senhora Altíssimos de todo o macrocosmos. E assim é. Eu sou gratidão.